Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de Física. Nesse momento, meu querido, minha querida, estou gravando videoaulas de vetores. Vetores, essa aqui é a aula 3, tá bom? Galera, dividi vetores em 5 aulas, tá? Grandezas vetoriais e grandezas escalares, entendimento de vetores, definição, como trabalha. A segunda aula foi de método poligonal, como resolver problemas com método poligonal. Essa terceira aula, método paralelogramo. A quarta aula, método das projeções. A quinta aula, eu vou discutir versores, produto de vetores por um número real, número escalar, e subtração de vetores, tá bom? Então, meu querido, passar essa lousa de teoria com você e resolver um exercício. Mas antes, fazer aquele pedido para você, já conhece meu trabalho, tem gostado do meu trabalho, dá uma força para mim. Inscreva-se no canal, dê joinha nos vídeos, compartilhe esses vídeos, favorite esses vídeos, que é o retorno que eu quero, tá bom? Se você tá entendendo, tá aprendendo esse retorno, tá valendo. No final eu deixo para você o link para o meu vídeo de menu, em que eu coloco exercícios lá e passo o meu site para você pegar a lista de exercícios para você estudar. Falou, velho? Então, soma de vetores, método paralelogramo, galera. Então, vetores é um ente matemático, pertence à matemática, que nós usamos muito aqui na física, que possui módulo de direção e sentido, ou intensidade de direção e sentido, lembra? Nós representamos os vetores por uma setinha em cima, lembra? Uma letra minúscula ou maiúscula, geralmente é mais comum se encontrar maiúsculo, mas não necessariamente, com uma setinha em cima, tá? Isso é um vetor. Nós vamos trabalhar aqui com vetores força, deslocamento, vários tipos de vetores, vetor campo elétrico, tá bom? Então nós temos que aprender a somar vetores, tá? Vamos somar vetores. Galera, nos exercícios que vai apresentar para você, eu falei na aula passada, estou repetindo, os exercícios que vai aparecer para você resolver, normalmente ele não fala assim, use tal método para somar tal vetores. Não, não é assim. Tem um problema que envolve vetores lá, e tem um problema que você precisa saber resolver, e você usa o método que lhe for mais conveniente. Então a gente divide, por questões didáticas, você divide os métodos de soma de vetores, para você entender bem cada um deles e qual é a aplicação, mas você sempre vai resolver do jeito que você achar melhor, que você conseguir resolver o exercício, tá? Então, método paralelogramo. Primeiro, o que é um paralelogramo? Gente, simples. Paralelogramo, uma figura plana como essa, paralelogramo, em que tem 4 lados, é um quadrilátero, né, os 4 lados, em que você tem os lados paralelos 2 a 2. Então, esse cara é paralelo a esse cara, tá vendo? E esse cara é paralelo a esse cara. Pronto, isso é um paralelogramo, tá legal? Muito bem. Mas para eu discutir isso aqui em detalhes, eu preciso recordar algumas coisas da matemática aqui mais detalhadas, tá? A lei dos cossenos e a lei dos senos, tá legal? Gente, isso aqui tudo dá para demonstrar, não é o objetivo desse momento dos estudos, então eu não vou demonstrar para você, vou apenas apresentar. Lei dos cossenos. Gente, quando você tem um triângulo qualquer, com lados A, B e C, e com os ângulos internos aqui, quaisquer. Eu vou selecionar um ângulo, esse ângulo aqui, o ângulo θ, esse ângulo θ. Então, a lei dos cossenos me diz que existe uma relação entre esses lados e esse ângulo por essa expressão. Então, esse lado oposto ao ângulo elevado ao quadrado é igual à soma dos outros lados, também elevados ao quadrado, menos 2 vezes o produto entre eles, vezes o cosseno daquele ângulo. Opa, que tá loucura? O que é isso? Como assim? Calma, velho, relaxa, calma. Você vai aprender isso de tanto aplicar, e é importante, você vai ter que aprender, tá bom? Então, C ao quadrado, que diz a lei dos cossenos? C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Até aqui, é só Pitágoras, né? Lembra? Lado ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Por quê? Porque Pitágoras é um caso particular, né? Um caso especial, quando esse ângulo θ vale 90 graus, tá bom? Menos, continuando a lei dos cossenos, C ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno daquele ângulo, tá? 2 vezes A vezes B, vezes cosseno daquele ângulo. Essa é a lei dos cossenos, galera, essa é a lei dos cossenos, tá legal? Muito bem. E também tem a lei dos senos, tá? Nessa parte da matéria a gente usa essencialmente a lei dos cossenos, mas eu vou citar a lei dos senos também para que você possa se situar melhor. A lei dos senos diz o seguinte, então eu tenho um triângulo, aqui eu apresentei todos os ângulos internos e todos os lados. A, B, C. Oposto ao lado A eu tenho o ângulo alfa, oposto ao lado B eu tenho o ângulo beta, oposto ao lado C eu tenho o ângulo gama. Por exemplo, tá? Alfa, beta, gama. O que diz a lei dos senos, que também é possível demonstrar, que diz a lei dos senos, que esse lado dividido pelo seno desse ângulo
é igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo, que é igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo, entendeu? É assim, ó, lado, né? Qualquer um dos lados. Lado pelo seno desse ângulo, que é o oposto a esse lado, é igual a esse lado pelo seno desse ângulo, que é igual a esse lado pelo seno desse ângulo, tá? Então, A dividido por seno de alfa é igual a B seno de beta, que é igual a C seno de gama, tá bom? A seno de alfa, B seno de beta, C seno de gama. Tá legal? Essa é a lei dos senos. Mas nós vamos usar aqui para trabalhar, e bastante, meus queridos, a lei dos cossenos. Bom, um aluno que já estudou isso, que já viu isso em outro momento, ele tem um questionamento muito constante, muito pertinente, que é o seguinte: Boaro, porque na física, geralmente, gente, nós apresentamos essa fórmula com um sinal positivo aqui e vamos embora, vamos usar, vamos, entendeu? Aqui eu vou mostrar para você por que esse cara aqui, na matemática, a lei dos cossenos, ela vem com sinal de menos. E na física, que é o que a gente aplica, que vocês vão aplicar bastante nos exercícios de física, vão aplicar bastante nos exercícios extras que eu fiz para você, a gente vai usar como sinal de positivo. Mas por quê? A lei é diferente? A lei dos cossenos para matemática é uma, para física é outra? Não, a lei é a mesma. O que vai mudar para nós, em relação à matemática, é a nossa referência do ângulo, só isso. Na matemática, nós usamos a referência esse ângulo aqui oposto. Aqui eu vou mostrar para você uma pequena adaptação, tá? Galera, então o método paralelogramo consiste no quê? O método paralelogramo consiste em você pegar os dois vetores. Então, ó, retomando, a nossa intenção aqui é somar vetores, né? Revisãozinha matemática para a gente poder somar vetores. Então, eu tenho dois vetores, meu querido, o vetor A e o vetor B, tá bom? Ó, tá ali o vetor A, tá ali o vetor B, ó. Vetor A e vetor B. Eu quero somar os dois. Bom, como eu disse para vocês na aula passada, no método poligonal, se eu coloco um vetor na sequência do outro, como eu fiz ali, ó, um vetor na sequência do outro, A, B, não é isso? A origem do segundo vetor na extremidade do primeiro vetor, e assim por diante, não é? Então, basta, Boaro, eu ligar a origem do primeiro à extremidade do último. Você falou isso na aula 2, é verdade? Então, ó, vou fazer o desenho aqui para nós, ó. Então, eu venho aqui, ligo a extremidade do primeiro vetor à origem do segundo vetor. Aqui, ó, a extremidade do primeiro à origem do segundo. Eu tenho aqui, então, Boaro, o vetor resultante R. Eu tenho aqui o vetor R resultante? Isso mesmo, como nós fizemos no outro método, não é? Se aquele método é verdadeiro, está correto? Então, está correto isso aí, é verdade. Gente, mas é o seguinte, normalmente, esse método aqui, ó, nós usamos quando nós não temos papel quadriculado. Aquele método lá é bacana, que você faz papel quadriculado, aí essa resultante aqui você tira, geralmente por um Pitágoras no final, lembra que eu expliquei para você? Agora aqui, meu querido, eu não tenho papel quadriculado. Então, quando eu tenho, né, a minha dica, quando eu tenho dois vetores e o ângulo entre eles, é muito útil usar esse método. Então, dica para você, meu querido, minha querida. Use esse método quando você tiver apenas dois vetores e o ângulo entre eles. Use esse método quando você tiver dois vetores e o ângulo entre eles. Ah, Boaro, mas e se eu tiver 3, 4, 5 e quiser usar esse método? Você pode. Desde que você vá fazendo 2 a 2, 2 a 2, e você tenha certeza de qual é o valor do ângulo entre o resultante da primeira soma com o terceiro vetor, entendeu? Se você tem 3 vetores, pega o primeiro e o segundo, acha a resultante. Aí você tem que fazer esse resultante com o terceiro. Você pode fazer usando esse método. O difícil é você saber qual é o ângulo, tá? Qual é o ângulo da nova situação. Então, quando você tem vários vetores, é legal você usar outro método. Esse método aqui é legal quando você tem apenas dois e o ângulo entre eles, tá bom? Muito bem, então, ó, esse resultante aqui. Gente, então pela lei dos cossenos, olha aqui a lei dos cossenos, lado ao quadrado, oposto ao ângulo ao quadrado, igual esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes esse, vezes o cosseno desse ângulo, certo? Então, eu reescrevi aqui, ó. Ora, eu estou olhando, Boaro, eu estou olhando esse triângulo aqui, ó. É esse triângulo que eu estou reparando, é ele mesmo que você tem que reparar, tá vendo? Tem um triângulo aqui, ó. O ângulo alfa, ele é oposto a esse lado aqui, ó, que é o R. Então, pela lei dos cossenos, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo alfa. Certo, Boaro? Certíssimo. Tá certíssimo. Gente, mas entenda uma coisa. Na maioria dos exercícios, quando você tem o ângulo entre os vetores, você não tem o ângulo naquele formato ali.
Sabe por quê? Porque na grande maioria dos exercícios, eles colocam os dois vetores numa origem em comum. Por exemplo, se eu tenho uma mesa, que eu vou puxar com duas cordinhas, eu amarro uma cordinha, puxo aqui. Uma pessoa amarra uma cordinha, puxa lá. A origem da aplicação da força é a mesma, meu querido, minha querida. Então, os dois vetores estão assim, ó, com uma origem em comum. Entendeu? Então, normalmente, nós não encontramos o desenho nesse formato. Nós encontramos aquele vetor B desenhado para cá. Então, eu vou fazer isso, tá? Para você entender melhor. Eu vou pegar esse vetor B e vou deslizá-lo para cá. Lembra que a gente pode fazer isso? Eu posso transladar um vetor assim, ó, tranquilamente. Eu não posso rotacionar, não posso girar um vetor. Não, mas eu posso trazê-lo de lá para cá, ó. Eu vou pegar esse vetor B que está lá e vou desenhá-lo aqui, galera, ó, aqui, tá bom? Então, o vetor B, eu posso desenhá-lo aqui. Ao desenhar esse vetor B aqui, o que vai acontecer? Ele deixa de estar lá, lembra? Então, meu vetor B passou a estar aqui. Ok, boa, Arô. Então, ele deixa de estar lá. O meu vetor B não está mais lá. Então, ó, apago ele daqui, tá bom? E deixo aqui só um tracejadinho, que é a nossa referência. Legal. Então, note que agora mudou, gente. Agora mudou. Agora eu tenho meus dois vetores assim, ó. Tenho os dois vetores assim. E eu estou achando o R aqui. Então, a minha referência não é mais aquele ângulo alfa. Era esse ângulo θ aqui de cima, que é o ângulo formado entre o vetor A, tá bom? Ó, o vetor A tá aqui, não tá? Então, ó, o vetor A, ó, é a reta, né, que contém o vetor A e o vetor B que estava aqui, entendeu? Então, eu vou usar como referência aquele ângulo θ, porque é o que normalmente aparece na grande maioria dos exercícios para você. O ângulo que aparece é o ângulo entre o vetor A e o vetor B. É esse ângulo aqui. Ah, então, aquele ângulo θ, meus queridos, ele está aqui, ó, não é o ângulo entre o vetor A e o vetor B, não é? O vetor A, ó, essa reta que contém o vetor A, com essa reta que continha o vetor B, não é o ângulo entre o vetor A e o vetor B, eu apenas desenhei esse ângulo aqui para baixo, só isso, tá? Ó, vetor A, ó, vetor B, é o ângulo entre o vetor A e o vetor B, é o ângulo entre o vetor A e o vetor B, tá bom? Só desenhei ele ali. Agora, tem um ponto aqui que eu vou usar como informação que eu não vou demonstrar aqui nesse vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer no menu de conteúdo extra dessa aula, eu vou fazer essa demonstraçãozinha aqui, ó. Por que que o cosseno desse ângulo é igual a menos o cosseno desse ângulo? Tá? Você já aprendeu, né? Quem já aprendeu? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Lembra das coisas? Soma de arcos, né? Para você achar seno de A mais B ou cosseno de A mais B. Lembra? É aquela informação que eu vou usar. Quem nunca viu isso, não se preocupe. É essa informação que eu preciso usar para demonstrar para você que cosseno de alfa é igual a menos cosseno de θ, tá? Vou usar isso como informação. Conteúdo extra, eu vou gravar um videozinho para demonstrar. Bom, então, usando isso, acredite que isso é verdade, tá? O cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de θ. Cosseno de alfa é menos o cosseno de θ. Então, meu querido, minha querida, na fórmula, ó, nós não temos o cosseno de alfa aqui? Ó, então eu vou substituir no lugar do cosseno de alfa, eu vou substituir menos cosseno de θ. Ah, então vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. Gente, esse menos aqui, ó, com esse menos aqui, um produto menos, menos, mais, aluno atento, claro, menos, menos, mais. Então, aqui vai ficar mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. Então, eu mudei de alfa para θ e mudou de menos para mais. Ah, agora eu entendi, Boarô. Por que que na matemática os caras usam um sinal de menos e vocês aí da física usam um sinal de mais? É isso mesmo. É por causa disso, tá bom? Cosseno de um é menos o cosseno do outro. Por quê? Porque os dois somados dá 180. Tá legal? Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Então, ó, resuminho breve para você. Lei dos cossenos, sinal de menos. Aqui na física, sinal de mais. A gente usa por causa disso. Lei dos senos, tá? O lado pelo seno é uma constante. Esse lado por esse seno, esse lado por esse seno, esse lado por esse seno, tá? E a dica, usamos esse método quando eu tenho dois vetores e o ângulo entre eles. Tá bom, meu querido, minha querida? Gente, é o seguinte, então eu vou apagar a luz aqui e vou passar para você uma luz de teoria explicando os casos particulares, que são os casos mais frequentes para essa situação. Inclusive Pitágoras, tá? Que é um caso bastante frequente, que é um caso particular
desse cara aqui, tá? Casos particulares. Então, vou fazer isso. Aí a gente faz o exercício, tá bom? Ó, galera, então, ó, continuando aqui. Gente, então eu vou discutir com você agora os casos particulares. E são os casos mais frequentes, tá bom? Que aparece para você, aparece muito para você em soma de vetores essa situação. Aquela expressão lá em cima, meu querido, minha querida, r ao quadrado igual a a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo θ, vale sempre para todos os ângulos, tá? θ igual a 1 grau, Poirot, vale, vale. θ igual a 30 graus, vale, vale. θ igual a 70, vale para todos? Então vale para esse conjunto também, vale para todos, tá legal? Casos particulares, casos mais frequentes, tá bom? Primeira situação, gente, quando os dois vetores A e B, apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, ó, aí o θ vai valer quanto? 0, né, bora? Isso mesmo, ó, os dois vetores estão para lá. Mesma direção, mesmo sentido. Quanto que vale esse ângulo? Quanto vale esse ângulo aqui, ó? Quanto que vale o ângulo entre eles quando eles apontam para lá? É 0, o ângulo entre eles é 0 grau, certo? Então, para θ igual a 0, AP, escrevemos assim, ó, A na sequência de B. Como é que vai estar a resultante, Poirot? Vou fazer aqui em vermelho para destacar para você. A resultante, meu querido, minha querida, vai estar aqui, ó. Não é? A resultante está aqui, ó. Está aqui, resultante. Então, esse é o vetor R resultante? Isso. E como é que eu acho o valor? Como é que eu acho o módulo? Como é que eu acho o valor dele, Poirot? Gente, aqui é só somar. Seu vetor de deslocamento, só para você entender. Eu faço 2 deslocamentos na sequência. Um de 1 metro e o outro de 2 metros. Qual que é o resultante? 3. 1 mais 2, 3. Se eu amarro 2 cordinhas numa mesa, aí eu puxo para cá com uma força de 10 newtons. Uma outra pessoa puxa para cá também com uma força de 20 newtons. 10 newtons meu, mais 20 newtons dela, 30 newtons. Eu estou puxando na mesma direção e sentido. Entendeu? Então, aqui o vetor resultante simplesmente é a soma. Tá bom? O resultante aqui simplesmente é a soma. R é A mais B. Só isso. Tá bom? Gente, deixa eu só falar de uma coisa aqui importante. Toda vez que você encontrar, toda vez que você vir, toda vez que você vê, o seguinte, ó. R vetor é igual a A vetor mais, deixa eu apagar esse cara aqui só para que caiba aqui. A vetor mais B vetor, o que isso quer dizer, Poirot? O que quer dizer uma coisa como essa aqui? Gente, isso aqui é uma linguagem de soma de vetores, uma linguagem geral, tá? Tá me dizendo, deixa eu reescrever aqui, tá me dizendo que o R é o resultado da soma vetorial do vetor A e do vetor B. É isso que está dizendo esse cara aqui. Então, essa linguagem eu posso usar para todos esses casos que eu escrevi aqui, para todo e qualquer caso. O vetor R é o resultado da soma de vetores de A e B. Qual método eu vou usar? Qual resultado eu vou obter? Qual é o ângulo entre eles? Aí é de caso a caso. Mas essa linguagem aqui vale para todos, tá bom? Então, sempre que você encontrar isso aqui, significa o seguinte: o vetor R é o resultado da soma vetorial do vetor A com o vetor B. Tá legal? Muito bem. Então, primeiro caso foi esse. Somamos, ângulo entre eles 0. O resultado está aqui. Como é que é a soma? A mais B. Ou seja, se eu tenho aqui 2 vetores, Poirot, 2 vetores, tá? Força, por exemplo, 3 newtons, 4 newtons, os dois para lá, ó, 3 newtons com 4 newtons, a soma 3 e 4 dá 7. 3 newtons, 4 newtons, 7 newtons. Entendeu? Só somar. Tá, e se eles tiverem assim, ó, outro caso particular que aparece bastante, ó, assim, formando um ângulo de 90 graus entre eles. Gente, 90 graus é Pitágoras, tá? É um caso particular da lei dos cossenos, que é quando você coloca o cosseno de 90 lá. Você sabe quanto que vale cosseno de 0? Tá? Cosseno de 0 vale 1, gente. Cosseno do ângulo 0 vale 1. E quanto vale cosseno de 90, Poirot? Cosseno de 90 é igual a 0, tá? Cosseno de 0 vale 1, cosseno de 90 vale 0. Não se preocupe se você está começando a estudar isso agora, com o tempo de tanto usar você acaba memorizando, tá bom? Cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0. Então, olha só que interessante. Como cosseno de 90 é 0, se eu colocar 0 aqui nessa expressão, ó, colocar 0 aqui, você concorda comigo que esse 0
vai zerar todo mundo aqui, ó. 2 vezes A vezes B vezes 0 é 0, né, gente? 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Então, essa parte toda aqui vai sumir. Aí vai ficar com R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, Pitágoras. Está coerente, não tá? É um caso particular da lei dos cossenos. Ah, então agora eu estou entendendo, bora. Bacana, fico muito feliz, velho. Então, vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos desenhar a resultante? Então, ó. Gente, o método paralelogramo consiste em você fazer aqui, ó. Faz o tracejadinho paralelo a esse lado, faz o tracejadinho paralelo a esse lado e liga. Lembra que eu falei? Paralelogramo é um quadrilátero que vai ter os lados paralelos, né? 2 a 2. Essa é a ideia, tá bom? Então, ó, você tem aqui o vetor R resultante, tá aqui, ó. Fiz em vermelho, bem destacado para você ver. Esse é o resultado da soma de A com B. E o valor dele, Boaro? O módulo, o valor, a intensidade, você obtém usando Pitágoras. Tá legal? Entendeu? É assim que faz. E aqui agora, Boaro, esse outro caso. Esse outro caso também muito comum de aparecer é quando você tem os dois vetores assim, gente, ó. Então, o primeiro caso eles estavam assim. Segundo caso, perpendicular. Terceiro caso, eles estão assim, ó. Tá? O que eu faço? Ora, se assim eu somo, assim é o quê? Subtraio, isso mesmo, aluno atento, subtraio. Então vai ficar o que aqui, galera? O resultado é o vetor B que eu fiz maior do que o vetor A, então é o maior menos o menor. Então o R é o B menos o A. Se o A fosse maior, seria A menos o B, tá bom? E como é que eu desenho o resultado ali, ó? Como é que eu desenho a resultante? A resultante vai ser um vetor pequenininho aqui, ó, tá? Uma vez que o B é maior do que o A, o vetor resultante R tá para lá. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Os casos particulares. Tá? Ah, bora. E se o ângulo for de 60 horas? Aí você tem que saber aquela tabela, né? Seno e cosseno e tangente, 30, 45, 60, saber aquelas informações. E aí, no caso do cosseno, você coloca o valor lá, né? Cosseno de 60, você coloca o valor lá e faz a conta. Tá bom? Se for 30, mesma coisa. Você coloca os valores, coloca o cosseno de 30 e faz a conta. Esses são os casos particulares, os casos mais frequentes. Tem um outro caso também bastante interessante, que é quando você tem vetor de mesmo módulo, ou seja, vetores de mesmo módulo. Vou colocar no plural aqui que fica mais coerente. Vetores de mesmo módulo e o ângulo θ de 120. Como assim, Boaro? Como assim? Gente, dois vetores com o mesmo módulo, mesmo tamanhinho, e o ângulo entre eles de 120 graus. Note, aqui e aqui, eu não falei para você que eles precisavam ter mesmo módulo. Para isso que eu estou explicando que eles precisam ter mesmo módulo, é um caso bem particular, tá? E bastante comum nos vestibulares, nas provas, concurso público, no Enem, tá? Ó, Enem cai pouco isso aqui, tá? Vetores de mesmo módulo, ângulo θ igual a 120 graus. Gente, mesmo módulo, ou seja, o módulo do A é igual ao módulo do B, módulo do A é igual ao módulo do B, e a resultante vai ter como consequência o mesmo módulo. Olha que interessante. Vou desenhar aqui. Galera, hoje é o último dia de aula aqui na escola para molecadinha pequenininha, né? Os marmanjos já estão em férias, mas a molecada de tempo integral vai estar uma bagunça lá fora, vocês não têm ideia, uma gritaria. Sorte que eu faço a filmagem com um microfone separado, com áudio separado, porque tá molecada... Graças a Deus, férias. Ó, então a resultante aqui, galera, ó, a resultante está aqui, certo? Então, de novo, método paralelogramo consiste no que mesmo? Bora. Deixa esse cara. Puxa aqui, faz paralelo. Puxa aqui, faz paralelo. E liga a origem comum dos dois ao ponto de encontro daqui, entendeu? Ó, de novo. Puxa paralelo aqui, faz tracejadinho. Puxa paralelo aqui, faz tracejadinho. Origem dos dois ao ponto de encontro tracejado, você tem o vetor resultante R, tá bom? E, gente, é um caso particular, por quê? Porque o módulo do R é igual ao módulo do A, que é igual ao módulo do B. Porque o módulo de A é igual ao módulo do B, que é uma condição necessária para discutir isso aqui, né? E o ângulo de 120 entre eles vai dar uma resultante R igual. Gente, eu estou falando para você que o vetor R é igual ao vetor A, que é igual ao vetor B? Não, né, meu? Lembra? Para um vetor ser igual ao outro, tem que ser igual em tudo. Módulo, direção e sentido. Aqui, meu querido, minha querida, estou falando que o módulo do vetor R é igual ao módulo do vetor A, que é igual ao módulo do vetor B. Apenas os módulos, tá bom? Ó, apenas o valor numérico. Tá bom? Gente, então, ó, só relembrando.
Cosseno de 120, para quem não se lembra, vale menos meio. E cosseno de 180, é igual a menos 1, tá bom? E aí, você colocando esses valores ali, você consegue demonstrar. Se quiser demonstrar, demonstra esse cara aqui, ó. Coloca lá, ó, x, 2 vezes x vezes cosseno de 120, que é menos meio. Você faz a conta lá, você vai ver que dá exatamente o que eu disse aqui para você. Então, dê uma olhada na sua tela. Vamos fazer um exercício para a gente fechar essa aula. Dê uma olhada na sua tela, ó. O exercício diz assim, galera. Sendo dois vetores A e B, que possuem módulos iguais a módulo de A igual a 5U, módulo de B, 12U. Calcule o módulo do vetor soma para os seguintes valores de ângulo θ: 0, 60, 90 e 180. Então, ó, cada caso ele quer que você faça o cálculo para você descobrir quanto é que vai dar, tá bom? Então, ó, galera, então, ó, tranquilo, gente. Cada caso para um certo ângulo. Primeiro, a letra A, para θ igual a 0. Mas θ igual a 0 eu falei bastante para você já, né? Quando os dois estão assim, é um caso particular, o que você faz? Soma. Então, 5 unidades com 12 unidades, somada, soma direta, algébrica simples. 5 mais 12, 17. Então, 17U, 17 unidades. Gente, eu não sei se é força, velocidade, deslocamento, não sabemos o que é. Então, você deixa U, simplesmente. Meu querido, minha querida, letra B, ele quer θ igual a 60. Cosseno de 60 é igual a meio, tá bom? E aí, ó, lembre-se, essa expressão vale para todos os casos. Então, aqui eu já fiz, né, implicitamente. Como cosseno de 0 é 1, cosseno de 0 é 1, eu substituí 1 aqui, fiz a conta, dá simplesmente a soma, tá bom? Aqui, como θ é igual a 60, θ é igual a 60, eu tenho que colocar 60 aqui para fazer a conta. Então, vai ficar, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, ó, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ. Cosseno de 60 é meio. Coloco meio aqui. Posso simplificar aqui, ó. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Mais 5 vezes 12 é 60. Então, aqui, meu querido, minha querida, vai dar 25 mais 144 é 169. 169 mais 60 é 229. Gente, que não tem raiz exata, tudo bem, não tem problema. Você pode deixar racionalizando isso aqui, não tem problema, fatorando, perdão, você fatora e deixa na forma de raiz aqui. Ou você pode colocar aproximadamente. Nesse caso, vai dar aproximadamente 15,13U. Tudo bem, tá? Então, R igual a 15,13U. Tirei a raiz quadrada na calculadora de 229, deu esse valor aqui. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, ó, outro caso particular, para θ igual a 90, lembra, gente, cosseno de 90 é 0. Cosseno de 90 é 0. Se eu coloco 90 aqui nessa expressão, 0 vezes qualquer coisa, 0. Todo esse termo aqui vai desaparecer. Então, R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Simplesmente, esse termo desapareceu. Então, ficou 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado é 25 mais 144, que é 169. Raiz quadrada de 169, meu querido, minha querida, 13. Tá? Esse aqui é um outro valor exato que aparece para vocês às vezes, tá? 13. Então, os dois para o mesmo lado, somei. Os dois perpendicular, 60 graus, substituí aqui, 60. Os dois perpendicular, fiz por pitch. Por fim, ele fez os dois assim agora, ó. Para lá eu somo, assim eu subtraio, assim por pitch. Lembra? Para lá eu somo, assim eu subtraio, assim por pitch. 90 graus. Aqui no caso, 180, vou fazer o maior menos o menor, é 12 menos 5, né? O maior menos o menor, 12 menos 5, que é 7. Ó, aqui tem uma coisa interessante, gente. Quando eu tenho dois vetores, olha que interessante, quando eu tenho dois vetores, um com 12 e outro com 5, qual é o máximo valor que eu consigo da soma deles? O máximo é quando eles estão assim. 12 mais 5, 17. Ó, máximo é assim. E qual é o mínimo, Boarô? O mínimo é quando eles estão assim, ó. Qual é o mínimo? O mínimo é 7. Entendeu? Máximo. 12 mais 5. 12 mais 5, 17. Tá bom? Então, aqui, 12 menos 5 é 7. Então, o que acontece? O mínimo valor é 7. Entendeu como é que funciona?
máximo assim, mínimo assim. É assim que funciona isso aí, galera. Então, ó, meu querido, minha querida. Então eu deixo aqui um link para o menu de conteúdo extra. Lá eu faço um monte de exercícios. Você tem que assistir essa aula com cuidado. Tem um monte de detalhes nessa aula, tá? Teve dificuldade? Assiste essa aula no outro momento de novo, tá? Ela tem uma aula cheia, rica em detalhes, como eu gosto de fazer o meu trabalho para você. Então lá no menu de conteúdo extra você tem vários exercícios disso aqui para você treinar, para você lembrar cada caso particular para você treinar, tá bom? E aqui eu deixo um link para a primeira aula do conteúdo, a aula 1 de vetores. Você clica aqui, você cai na aula 1, lá é uma playlist, você poder assistir tudo com bastante cuidado. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais. Valeu!